Bom dia, hoje é 2 de maio, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse eu ouvi num podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e de economia do Brasil e do mundo. Bom dia, acabou a folga, hora de voltar à triste realidade de que o próximo feriado será apenas em junho. Vamos então mergulhar com alegria no conhecimento e nas notícias durante essas próximas semanas. Menos hoje, porque o delivery que eu pedi tá uma hora atrasado e o meu chuveiro não tá providenciando água quente nesse momento. Eu gostaria muito de tomar um banho e comer antes de escrever esse roteiro, mas o universo não quis assim, então agora vocês que me aguentem. Aos que chegaram de paraquedas neste episódio aqui e não estão entendendo aonde eu quero chegar com todas essas informações pessoais, é isso mesmo, eu não quero chegar a lugar nenhum. Apenas uso este espaço como um grande diário coletivo que também faz comentários de mercado financeiro, finanças e economia de vez em quando. Por exemplo, querido diário ouvindo um podcast, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou neste final de semana um aumento no salário mínimo mensal do Brasil. Segundo a medida provisória, o salário mínimo do país vai para R$ 1.320 por mês, acima dos 1.302 fixados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro no final do ano passado. A medida entrou em vigor ontem e provavelmente deve ser aprovada formalmente pelo Congresso em até 120 dias. Lula também disse que o limite mínimo para os brasileiros pagarem imposto de renda pessoal vai aumentar para R$ 2.640 por mês, de cerca de R$ 1.903. Espera-se que o valor seja aumentado para R$ 5.000 até o final do seu governo em 2026. Já eu passei o meu final de semana com 2 nenéns, e boa parte do que elas faziam o tempo inteiro era berrar até alguém dar comida para elas. Infelizmente, isso não é uma técnica que se aplica ao seu imposto de renda. Então, se você é um adulto que precisa se autogovernar e estiver dentro da faixa, tem que fazer o seu imposto de renda até o dia 31 de maio. Tá liberado fazer enquanto grita, mas não dá pra ficar gritando e não fazer. Voltando ao presidente Lula, ele disse lá em fevereiro que o governo levaria em conta a inflação e o crescimento econômico do país ao calcular o salário mínimo. No mês passado, a equipe econômica apresentou uma proposta fiscal para conter os gastos públicos, que foi recebida com cautela pelos investidores. Cada minuto mais irritada pela falta de banho de comida. Eu vou contar um bastidor do jornalismo enquanto isso. Eu tô fazendo a produção da nova temporada da nossa websérie que chama Casa de Negócios. Vai ficar incrível, tá? São CEOs e pessoas influentes do mundo dos negócios em um bate-papo comigo mesma, dentro de uma casa. Tipo Estrelas da Angélica ou Casa Vogue, só que do mundo business. O que vocês mais gostam, fofoquinha com negócios. Pois bem, estava eu conversando com a assessora de uma grande personalidade brasileira. Não vou falar quem é. Vão assistir o Casa de Negócios quando ele estrear. Tava falando com ela pra gente marcar a data da gravação. Só que aí a assessora virou e falou: Gata, mas ela acabou de ir pra Nova York no evento da Tiffany. Vamos ter que conversar semana que vem. Aí eu fiquei, gente, que chique. Eu também queria, 1, ter uma assessora. 2, que a minha assessora respondesse: Gata, ela tá em New York, na Tiffany. Logo depois, porém, eu descobri que meio mundo tava lá em Nova York no negócio da Tiffany, incluindo o Jimin do BTS. E a Katy Perry e mais um monte de gente. Mas o que todo esse povo estava fazendo em Nova York no evento da Tiffany? Estavam na inauguração da nova loja da Tiffany na Quinta Avenida. Essa loja ficou 3 anos fechada para reformas. Ela é espalhada por 10 andares e ocupa cerca de 10 mil metros quadrados. Ela ficou imortalizada no filme Breakfast at Tiffany's, de 1961, com a Audrey Hepburn, que é um clássico do cinema. Antes da reforma, essa loja representava simplesmente 10% do faturamento global da Tiffany. Agora, no entanto, o foco são ultra ricos, mas com uma estratégia de maior difusão de lojas pelo mundo, que deve diluir esse percentual. A LVMH, que é a controladora da Tiffany, tem apostado muito nos mercados asiáticos, em especial a China, por conta do aumento de pessoas ultra ricas lá naquela região. Inclusive, a chegada da empresa aos 500 bilhões de euros em valor de mercado se deu em grande parte pela retomada das compras dos chineses após os longos lockdowns que duraram até o último ano. Quem mais estava nessa inauguração era o Alexandre Arnault, o segundo filho mais velho de Bernard Arnault, o homem mais rico do mundo. Há muito tempo, quando este Alexandre era somente muito rico, não muito rico, herdeiro bilionário, eu segui ele no Instagram porque eu sonhava que a gente ia casar um dia. Infelizmente, não chegamos lá. E agora, a Tiffany é a empresa mais valiosa da Europa. Sobrou pra mim ser o meu próprio velho da lancha. E tu que achava que o Silicon Valley Bank ia ser o único banco grande a quebrar nos Estados Unidos, né? Ou talvez não tenha achado nada porque não lembra do que eu tô falando. Pois bem, por pouco mais de um mês, o Silicon Valley Bank, aquele banco das startups, foi o segundo maior banco a quebrar na história dos Estados Unidos.
Isso até o First Republic Bank, um banco da Califórnia que atendia clientes ricos, tirá-lo dessa posição. O First Republic recebeu nesta segunda-feira um resgate da Federal Deposit Insurance Corporation, ou FDIC na sigla em inglês, que é uma entidade com função equivalente ao Fundo Garantidor de Crédito no Brasil, depois que o banco não conseguiu desfazer os danos de uma enxurrada de saques de clientes e queda nos preços dos ativos. O regulador dos Estados Unidos fechou um acordo para que o JP Morgan assuma os ativos do banco, incluindo 173 bilhões de dólares em empréstimos e 30 bilhões em títulos, bem como 92 bilhões de dólares em depósitos. Os 229 bilhões de dólares em ativos do First Republic em 13 de abril o colocam atrás do Washington Mutual, um banco que implodiu lá em 2008. Grande ano. Naquela época, o FDIC apreendeu as operações bancárias da empresa com sede em Seattle e as vendeu para o JP Morgan por 1,9 bilhão de dólares. Entre as maiores falhas do FDIC neste século, 3 ocorreram nas últimas semanas, com o colapso do Silicon Valley Bank e do Signature Bank no início de março. A conclusão disto é que o JP Morgan é o Doug Dimmadome, dono do Dimsdale Dimmadome, e também um urubu, com todo respeito. Dicionário de referências. Doug Dimmadome é um personagem do desenho Padrinhos Mágicos que é muito rico. E um urubu é um urubu mesmo, o animal que sobrevoa a carniça. Olha que estamos quase no final. Eu parei aqui para dar uma assistência e parece que teremos água quente de novo, hein? Antes do final do episódio. A comida eu teria que pensar em alternativas ao que tudo indica. Quem não pensou em alternativas? Ai, que gancho maravilhoso! Foram os acionistas americanas que voltaram para ratificar a maioria dos nomes propostos para o seu conselho de administração. Em Assembleia Geral realizada neste sábado, Carlos Alberto Sicupira, um dos bilionários fundadores da 3G Capital, que também está entre os maiores acionistas da Americanas, foi reeleito para o conselho. Os acionistas minoritários conseguiram eleger também Pierre Moreau, não sei esse sobrenome, experiente advogado e sócio fundador da Moreau e Valverde Advogados. O plano de reestruturação da empresa também foi ratificado conforme a ata da reunião, ainda que o acordo com os principais credores, alguns dos maiores bancos do país, ainda não tenha sido acertado. A Americanas chocou investidores e credores em janeiro, quando seu então novo CEO, o executivo Sérgio Rial, renunciou 9 dias após a descoberta de um buraco contábil de 20 bilhões de reais que dobrou a dívida da empresa. A companhia está agora negociando com os bancos um acordo que pode ser alcançado nas próximas semanas, segundo pessoas a par das negociações que falaram em anonimato à Bloomberg News. Última notícia e chegamos à conclusão que o meu delivery foi de base. Ou como diriam os jovens, foi de Americanas. Mas tem coisa pior no mundo, viu, minha gente? Apesar das minhas reclamações incessantes aqui neste podcast. Para eu me colocar no meu devido lugar, segue esta notícia, que também inaugura a editoria de saúde aqui do podcast. Um tipo comum de penicilina usado para tratar a sífilis está em falta nos Estados Unidos, pois os casos da doença sexualmente transmissível continuam a aumentar. A penicilina G-benzatina, um antibiótico vendido nos Estados Unidos pela Pfizer, foi adicionada à lista de escassez da Food and Drug Administration, a FDA, nesta semana. A Pfizer limitou a oferta do medicamento por conta do aumento da demanda, segundo a agência, e a situação pode persistir até setembro. Esse tipo de penicilina também é usado para tratar a faringite streptocóxica, que está se espalhando mais do que o normal nos Estados Unidos. E lá é. A taxa de sífilis nos Estados Unidos é a mais alta desde 1990, de acordo com dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças divulgados no início deste mês. Em 2021, foram 176.713 casos de sífilis, um aumento de 32% em relação ao ano anterior. Outras DSTs também se tornaram mais comuns. Vários medicamentos essenciais estão em falta, incluindo outros antibióticos, bem como medicamentos contra o câncer e medicamentos para o TDA. No mês passado, um comitê do Congresso americano realizou uma audiência sobre a escassez de medicamentos, apontando para um mercado em grave crise, bem como para a falta de transparência na cadeia de abastecimento. Outros tipos de penicilina também são escassos em outros países. A escassez desse medicamento é frequente em quase todo o mundo, o que dificulta o tratamento e a prevenção da sífilis, segundo a Organização Mundial da Saúde. Isso é especialmente perigoso para os fetos, que podem contrair a sífilis no útero. A penicilina pode passar pela placenta e tratar a doença, enquanto outros antibióticos não podem, segundo as recomendações de tratamento da OMS. A Pfizer é a única empresa que vende o medicamento nos Estados Unidos. Houve problemas anteriores de abastecimento com a droga de 2005 a 2007, em 2010 e de 2016 a 2017. A FDA disse que a escassez mais recente nos Estados Unidos foi de 2016 a 2018. Veja você agora que eu fiquei tão pasma que eu não soltei um comentáriozinho.
Então, eu achando que não ia render esse episódio, hein? Tive que deixar umas 3 notícias de fora ainda pra não ficar muito longo. Se ficar muito longo, vocês não conseguem prosseguir aí com as atividades do dia de vocês. Veja só, não esqueça de se inscrever no podcast, de ativar as notificações, de deixar o seu comentário na caixinha do Spotify e também de me seguir no Twitter, se você quiser, Ana Zides, Ana SADS. Lá eu falo mais um monte de abobrinha e mostro umas coisas aqui da Bloomberlina. É isso aí, beijos e até mais.